A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Nós estamos aí lendo a Bíblia toda ao longo deste ano, para você que de repente chegou agora nesse vídeo, não sabe exatamente o que está acontecendo, mas nós iniciamos lá no comecinho de 2021 por Gênesis e já estamos avançando bastante, graças a Deus. E hoje nós vamos já continuar o livro de Esther e já finalizaremos ele brevemente também, um livro pequeno, né? E que bom. Mas eu quero convidar todos vocês, antes de iniciarmos a leitura, de deixar o seu like, o seu joinha. Não esqueça, para fortalecer o canal aqui também, quando você deixa o seu joinha, quando você faz um comentário, o YouTube entende que aquele conteúdo foi relevante para você e ele então pode também levar a outras pessoas. E também convido você a fazer isso, né? Convidar pessoas para ler junto com você, porque vale a pena. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela tem o poder de transformar a eternidade de uma pessoa, porque ela nos apresenta Jesus Cristo, nos apresenta o nosso Deus poderoso. Amém? Se você não é inscrito, não é inscrita, aqui embaixo no canto inferior direito você pode fazer isso gratuitamente e vai ser uma bênção ter você aqui na nossa comunidade. Hoje nós vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 1 até Esther, capítulo 7, versículo 10. Esse livro é lindo. E depois vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 até 12, 26. Depois vamos ao Salmo de número 36, versículos 1 até o 12. E fecharemos com Provérbios, capítulo 21, versículos 21 e 22. Que o Senhor, o Espírito Santo, fale ao nosso coração através desta leitura, em nome de Jesus. Vamos ler? Esther 4:1. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve um grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Qual era o decreto aqui? Que todos os judeus deveriam ser mortos, né? Então foi-se promulgado, né, esse decreto. E nós vamos ver a participação importante, né, de Esther em todo esse processo aqui. Versículo 4. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia
e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Ester com o recado de Mardoqueu. Então Ester mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Ester foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Ester enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Capítulo 5, versículo 1. No 3º dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado. Ele estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. O que você deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Ester respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse: digam a Amã que venha depressa para um banquete, como Ester pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: agora, diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do reino. Ester respondeu: este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes preparei. Então explicarei do que se trata. Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou curioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém,
me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos deles sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e, pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Capítulo 6, versículo 1. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam à porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento recebeu por isso Mardoqueu? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã quem está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei desejar honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente! Disse o rei a Amã: vá depressa pegar meu cavalo e meu manto e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz com quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do palácio, mas Amã correu para casa abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me, o que deseja, rainha Ester? Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados.
Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha estava reclinada. E, nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele atreve-se até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Que história, hein, gente? Olha só. Por isso que é bom a gente sempre ser justo e reto diante de Deus, falar sempre a verdade, nunca fazer coisa errada, porque veja só, né, o que aconteceu. 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá no Novo Testamento? Ai, que história, hein? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Veja como Deus preparou todos os detalhes, né? E Ester também foi sábia, ela orou, jejuou. Tá vendo a importância de orar, de jejuar? Por que nós fazemos isso, né? Jejuar nem tanto não fazemos, mas podemos também fazer. Mas todos os dias nós lemos a Bíblia, todos os dias nós falamos com o nosso Deus. Aí está o segredo da nossa vitória. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um outro, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo,
e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Vamos voltar agora ao Antigo Testamento, Salmo de número 36. Vamos lá? Salmo de número 36, versículo 1. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência, nem fazer o bem. Mesmo à noite, trama maldades. Suas acusações nunca são boas. Não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias, pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem. Concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Misericórdia. Provérbios, capítulo 21, versículos 21 e 22. Vamos lá. Provérbios 21, 21.
Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. Quem busca justiça e amor encontra vida, justiça e honra. Versículo 22. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Esta é a palavra do nosso Deus, que ela possa ter falado ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Lembra de deixar um comentário e deixar também o seu like, o seu joinha e de compartilhar essa leitura com alguém, tá bem? Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura em nome de Jesus.